Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando para as 22 cidades do Acre. E o programa de hoje é um autêntico programa de índio. Eu tenho o prazer de conversar com Francisco Pianco, que é secretário dos Povos Indígenas. Boa noite, Francisco. É um grande prazer te receber aqui no programa. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui. E quando ando nos municípios, vejo o quanto que as pessoas comentam desse programa. Que bom que você tenha dado muito e tem nos visto aí pelo município. Taumaturgo, lá em Manso Lima, você vai no Jordão, em todo canto o pessoal está comentando. Que bom. Francisco, o governo do estado tem tentado, né, uma proposta de um projeto comum para as questões indígenas. Ou seja, a ideia é que todas as ações de todas as secretarias aconteçam de maneira integrada. Quer dizer, que o que a saúde esteja fazendo não esteja em descompasso com o que o DERAC está fazendo, com a educação. Isso tem funcionado, Francisco? Olha, talvez o nome, né, o projeto comum ainda não seja o nome, né, mas foi o que a gente pôde nesse processo de estar construindo a ideia, né, de fazer com que funcione mais próximo da realidade indígena, né, que o Estado atenda de uma maneira que respeite, né, a diferença que tem entre os índios e não índios. No caso indígena, tem mostrado ao longo do tempo que os programas têm criado muitas vezes uma certa divisão interna por categoria quando você chega de maneira isolada. Falando nos professores, então trata só com os professores, depois chega uma outra equipe, trata só com outra, né, com os agentes agroflorestais, outro trata. Então nós estamos procurando fazer de uma maneira que quando o Estado chegue, ele esteja preparado para compreender, né, a estrutura interna e sem classificar alguém, né, dentro da comunidade e priorizando uma área e esquecendo a outra, porque o mundo indígena de uma comunidade funciona todo de maneira integrada, né? Então, por mais que tenha ações, né, que tenha pessoa mais preparada para determinado assunto, mas todos os membros da comunidade, né, estão juntos de alguma forma, que é para sustentar esse projeto. Então nós estamos tentando fazer um pouco disso dentro do Estado, procurando fazer com que o Estado se prepare, entenda melhor, né, para que as ações cheguem de maneira integrada, que a gente possa falar ao mesmo tempo de todos os programas e que eles, no mesmo momento, no mesmo espaço, eles possam estar falando do todo, né, dos problemas como um todo que acontece na comunidade. Então quer dizer que a Secretaria dos Povos Indígenas está fazendo esse elo entre esses vários setores do governo? Porque, primeiro, porque o instrumento da Secretaria, né, foi criada para fazer isso, né? Porque tanto a comunidade indígena estava com bastante dificuldade de entender a função do Estado, né, algumas delas com bastante dificuldade, outras com menos, mas tinha essa dificuldade, né? E também o Estado com dificuldade de tratar as questões indígenas de maneira segura, sabe, com segurança até. Então nós estamos trabalhando dos dois lados. A Secretaria trabalha muito internamente com as demais secretarias que têm ações voltadas, né, para a questão indígena, né? Nós estamos procurando discutir juntos, porque a Secretaria Indígena ela não tem um papel de executar, mas ela de estar propondo, né, as mudanças que tem que ser feitas, e a gente tem conseguido avançar bastante, porque o Estado não tinha um quadro preparado para cuidar das questões indígenas. Tinha quadros que trabalhavam dentro dos programas, mas quando entrava para a questão indígena, né, o único quadro que a gente tinha assim, mais preparado estava na área da educação, que tinha uma gerência, que tinha uma equipe e um programa mais bem definido. Então nós estamos tentando pegar a experiência
da educação, trazer para as demais secretarias para que a gente possa ter uma ação integrada. Isso é... A secretaria não tem esse caráter executivo. E aí eu queria te perguntar, eu tenho percebido que o seu trabalho tem se voltado muito para a afirmação dos povos indígenas, né, para o resgate da identidade desses povos. Quer dizer, é clara a tentativa de evitar que as ações da secretaria elas aconteçam de forma clientelista ou mais pontual, né, de forma mais pontual. Isso tem sido compreendido pelas comunidades indígenas? Olha, esse é o grande desafio, né? Uhum. Fazer com que as comunidades indígenas, o Estado, eles continuem, né, que eles possam daqui para frente ter um relacionamento não por mandato, uhum. né? Que o Estado, né, tenha os povos indígenas como parte da sua sociedade e que o compromisso não seja um compromisso passageiro, seja um compromisso, né, que esteja incorporado isso na sociedade, que a sociedade compreenda, né? Eu trago aqui a questão dos encontros de cultura que foram feitos pelo Estado, isso ajudou muito, né? A sociedade como um todo entender que os povos indígenas são povos diferentes, né? Mas que têm o seu valor e que representa para o Estado, sabe, o enriquecimento mesmo como um todo. E também que a própria comunidade indígena também se sinta, né, bem, né, preparadas para ver o Estado não um Estado passageiro, mas que a afirmação, né, dessas etnias, desses povos que estão aí, seja a partir delas mesmo, que elas comecem a se orgulhar do que elas são, comecem a trabalhar para manter a sua identidade e que faça com que o Estado respeite elas, não por interesses, né, mas pelo reconhecimento da identidade daquele povo. Então nós temos conseguido ver que nesses 3 anos que eu tive à frente da secretaria, eu pude ver um crescimento muito grande nesse sentido, porque o Estado não está tratando, não está negociando com a comunidade indígena. O Estado está tratando com uma política de fazer com que os próprios povos indígenas possam auto se sustentar. O Estado tem que fazer a sua parte, mas nós temos uma relação de parceria, não criar uma relação de dependência dos povos indígenas com o Estado. Nós estamos procurando transferir para aquilo que é das comunidades indígenas, a responsabilidade dela, que elas façam que o Estado entre com a sua parte. Então, eu acho que a relação tá bem mais tranquila até do que o que se via antes, no passado, uma relação de desconfiança, então de aproveitar o Estado. Eu acho que ninguém mais, os povos indígenas, não pensa mais de aproveitar o Estado, o momento que está passando, mas acho que é a afirmação de todas as etnias. E nesses 3 anos de Secretaria dos Povos Indígenas, quer dizer, nós estamos entrando aí no 4º ano do 2º mandato do governador Jorge Viana, quais os grandes avanços que você destacaria, Francisco? Olha, eu acho que o grande avanço é porque os povos indígenas, eles andavam, eles saíam de sua aldeia, muitas vezes passavam do Estado buscar a solução, muitas vezes em outros estados, né? E quando passava aqui era muito desconfiado, muito tímido, porque havia uma ignorância muito grande, ninguém conhecia a falta de reconhecimento. Então eu destaco aí que hoje os povos indígenas, né, andam, visita, né, procura a solução dentro do seu próprio estado, eles andam de cabeça erguida, são orgulhosos hoje por pertencer, né, ao seu estado, o reconhecimento que tem. Então, eu acho que isso eu destaco assim como a melhor coisa que já aconteceu. Foi os povos indígenas saírem, né, daquele isolamento que tinha e hoje viver
com um espaço que não tem quem apague mais, porque isso é muito verdadeiro. Eu acho que a política de Estado contribuiu muito para isso. Tirar o povo de uma situação, né, que ninguém reconhecia, era poucos os contatos com essas comunidades para que eles viessem a participar de um processo democrático e construir junto a política que todos precisam. Agora, falando de política de Estado, como é que está então o Acre em relação a outros estados no que se refere a uma política voltada para as questões indígenas? Olha, eu acho que a diferença está... porque o estado do Acre hoje, se você olhar, nós estamos hoje para uma população de 13, 14 mil índios aqui no Acre, nós temos... Essa é a população indígena hoje do estado? Nós temos mais de 2,5 milhões de hectares de terra. Mesmo aquelas terras que não estão demarcadas, mas as pessoas já, de alguma forma, respeitam esse território. Então, não existe um conflito de retirar os índios, uma resistência. Há um processo que é natural de algumas pessoas que não aceitam, mas isso é uma coisa que não se destaca como um problema, né? E eu vejo que as comunidades indígenas passaram a fazer um trabalho que é de construir juntos, né? Não é aquele de ficar lá esperando, né? Não existe uma comunidade aqui no Acre que tenha uma dependência do Estado ou de qualquer outro órgão como para sobreviver. Estão fazendo os seus trabalhos. Alguns em nível mais avançado, outros menos, outros iniciando agora, mas já existe. Eu acho que essa é a diferença que tem, porque existe assim já uma grande segurança naquilo que está fazendo, né? Existe um espaço já construído, e existe aí todo um projeto de se manter essa relação de boa vizinhança com o entorno, com os poder local e a nível de Estado. Então, eu destaco bem nesse sentido, porque não pode se basear a qualidade de vida de uma comunidade a partir, muitas vezes, do olhado que se tem aqui de fora como riqueza, e chega numa comunidade você vai ver muitas vezes a situação totalmente, né, diferente. Então, e os programas que são programas sociais de governo para essas comunidades, cada uma está acessando de acordo com a sua própria capacidade, né, a sua necessidade. Tem algumas comunidades que hoje já estão decidindo, né, decidiram já até em não acessar a questão da aposentadoria, né, porque isso estão começando a perceber que tem causado alguns problemas e seríssimos em algumas comunidades, porque as comunidades vêm atrás desses benefícios e não conseguem tirar benefícios, né? Só tem prejuízo com isso. Então tem algumas comunidades dizendo, não, enquanto não mudar a política, né, desses programas, no caso de aposentadoria ou de outros programas, a gente vai ficar fora não vai querer receber esses benefícios. Então, eu acho que o amadurecimento dessas comunidades em saber aonde está ganhando e onde está perdendo, isso já começa a mostrar de que as comunidades avançaram muito. Não estão entrando de qualquer jeito em qualquer programa. Estão já sabendo escolher entre aquilo que tem, né, discutir internamente, disponível, né, lá, oferecido pelos órgãos, então já estão procurando saber qual que a gente deve pegar. Não vamos pegar todos. Então, acho que isso é uma grande diferença que tem, eu acho que nas comunidades indígenas aqui do Acre. Agora, Francisco, em relação à questão da demarcação de terras, eu sei que o governador Jorge Viana tem se esforçado muito junto ao governo federal para fazer com que o Acre avance nessa questão da demarcação das terras indígenas. Esse esforço tem dado resultado? Quer dizer, nós estamos avançando no que se refere à demarcação dessas terras? No ano de 2003 foi um ano assim bastante tenso nesse sentido, dessa demanda ter, né, sido uma demanda
do movimento indígena, né? Porque às vezes você pensa que isso é um problema que está no Estado, mas são coisas isoladas, porque vem surgindo, né? Então, no momento que surge mais um povo, então aí você tem mais uma demanda. Então, essas coisas... Então, em 2003, né, daí já começou a surgir mais alguns casos, de alguns querendo rever os seus limites, de alguns querendo ver, criar uma terra. E, como é uma questão que a FUNAI que trata disso, a FUNAI fez um trabalho que foi de fazer esse levantamento. Em alguns casos, estão se aguardando esse relatório, né? Em 2004, a gente fez um trabalho muito de tentar participar dessa discussão para ajudar a minimizar, em alguns, né, casos, que estava havendo, né, bastante tensão entre a população local e o povo indígena. O governador pediu para que a gente acompanhasse, que a gente criasse, né, apontasse, né, uma solução para os problemas. Não puxando a responsabilidade para o Estado, mas se colocando à disposição para ajudar, né, fazer com que a FUNAI pudesse resolver esses problemas. E o desafio é fazer até o final do seu mandato, ver se a gente não teria concluído a parte de demarcação das terras indígenas, né? Mas eu acho que no estado aqui do Acre, eu não vejo isso como um conflito, como um problema, né? Os processos estão andando dentro de um processo que ele respeita também a ordem federal, de como que, né? Então nós temos procurado fazer com que seja justa, né? Seja respeitada a reivindicação indígena, seja olhado a quem mora ali também, né? Os não índios, procurado fazer um trabalho, porque o Estado não pode receber uma demanda dessa e ficar de maneira isolada. Eu acho que os direitos, nós estamos procurando fazer com que seja respeitado os direitos de cada um. Eu acho que os povos indígenas estão tranquilos com relação a isso, né? As comunidades estão querendo a sua demarcação e nós estamos dispostos a ajudar e estar discutindo isso junto. Uma das pessoas que era convidado, né, para fazer parte do GT, que ia estar discutindo isso, era o Antônio Pereira Neto, que era administrador da FUNAI, só que veio a falecer. Então ficamos com o Terri, com outras pessoas que estão trabalhando. Já há um levantamento já bastante detalhado da situação e que ainda está num processo ainda, né, de condução aí dessa questão dessas definições que não depende só do Estado. Francisco, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje a conversa é com Francisco Pianco, que é secretário dos Povos Indígenas. Francisco, como é que está o movimento dos povos indígenas? Eu sei que passou recentemente por uma pequena crise, mas o pessoal está se organizando? Tá, eu quando assumi a secretaria já vim acompanhando as discussões, né, do movimento indígena e quando foi em 2003, o movimento teve um problema, né, que estava, o forte do movimento naquele momento estava mais a questão da saúde, né? E a partir daí se iniciou-se um outro processo, né? A inadimplência da UNI com a FUNASA, por conta do convênio, fez com que as lideranças se mobilizassem e fizessem uma reestruturação, né, aproveitando de que o momento que o movimento indígena estava passando,
não se aplicava mais até mesmo a mesma política que se aplicava há 10, 15 anos atrás. Então, aproveitando isso, né, o Estado apoiou, né, porque foi uma reivindicação, era muito caro para fazer isso, então houve uma agenda, né, do movimento indígena e criaram uma entidade a partir dessa realidade hoje, da necessidade hoje, transformando o movimento em uma instância onde que Rio Branco tivesse uma representação, né, com o espaço, dando a autonomia para que as regiões pudessem conduzir os seus projetos locais, né, e que tivesse esse escritório central, essa organização mais abrangente, né, como uma espécie de apoio, né, para o crescimento das demais organizações locais. E que saísse da função de executar, mas uma função mais de orientar, de acompanhar as políticas públicas, de poder estar informando essas bases. Então, isso tudo foi consequência de uma agenda que foi criada, né, onde todas as lideranças participaram. Eu acho que isso foi um avanço muito grande. Francisco, quando a gente pensa nas comunidades indígenas, tem um problema que sempre preocupa, que é a questão dos índios que ficam andando pelas cidades, pelas cidades acrianas, muitas vezes até mendigando e tal. Como que a Secretaria está trabalhando esse problema, Francisco? Tá, eu acho que essa é uma questão que precisa ser melhor trabalhado no sentido de divulgar o que realmente está acontecendo. Às vezes as pessoas falam, o povo Jaminawa, estão na rua, estão pedindo, né? E aí ficam dizendo que os órgãos, tanto, né, que estão aí, não conseguem resolver o problema. Isso é uma coisa bastante antiga. Se você for olhar, né, eu que passei nas comunidades Jaminawa, os Jaminawa levam uma vida normal como qualquer outro povo, né, que estão lá com condições de te receber na casa deles, te dar comida, bebida, enfim, com muita fartura até. Agora, tem algumas famílias, né, que saem dessas comunidades e começam a ir buscar algum tipo de benefício sem nenhum planejamento, sem nenhuma orientação, e finda se acostumando com coisas, né, que não permitida nem pelo próprio grupo seu. Que eu vejo os próprios Jaminawas que estão nas aldeias bastante revoltados contra essas famílias que estão aqui. Que muitos deles já nasceram, se criaram, estão acostumados aqui. O Jaminawa, mas é um Jaminawa que já incorporou à cultura dele ali uma série de coisas ruins, que não é permitido nem pelos próprios Jaminawa. Eles não querem que a gente diga assim que é a cultura Jaminawa, como eu não aceitaria também, né, que o meu Porque povo... na realidade essa não é a cultura. Não é. Então eu acho que essa coisa precisa ser, para se resolver, precisa de você pegar essa, né, como base essa questão de que a cultura do povo Jaminawa não é essa, até porque eles não viviam, não tinham uma relação com a cidade. A partir da ocupação foram se criando para algumas famílias alguns hábitos que precisam ser tirados. E tirar como? Aí você vai ter que fazer um tratamento, um trabalho no sentido de fazer com que essas pessoas comecem a sair dessa situação. Porque se deixar, vão ficar toda a vida desse jeito. Então nós estamos agora fazendo um trabalho, como a gente tem um trabalho, todos os órgãos que trabalham com índio, fica focando mais nas aldeias. Então, nós fizemos agora um GT para cuidar especificamente dessa questão, dessas que estão morando na cidade. Tivemos junto com a secretária Maria das Graças, né, com o pessoal da FUNAI, o pessoal da FUNASA, e estamos chamando outros parceiros. A intenção é ver quem está fazendo
né, passando aqui num processo de mudança, saindo de uma aldeia, indo para outra e que estão precisando de algum apoio. Como é que a gente vai ajudar? O que precisa para a gente poder fazer com que essas pessoas que estão aqui também, porque tem alguma necessidade, alguns que estão em tratamento de saúde, né, que precisam ficar mais tempo aqui, então vamos ter que fazer um acompanhamento, criar uma agenda para acompanhar esse pessoal direitinho. Então nós tomamos as providências dessa maneira. E que o tratamento nas aldeias, né, você não pode fazer diferença, de tratar alguém, dizer, não, o Estado procura a dar um tratamento igual para todo mundo. Porque ele não pode ficar querendo fazer mais por um e menos por outro. Não é essa a política do Estado. Então nós temos procurado manter. Agora, claro, cada uma comunidade é que tem que se organizar internamente para que os benefícios sejam melhor aproveitados, né? Que os benefícios cheguem nas suas comunidades. Porque o Estado não tem estrutura de levar e administrar isso lá na comunidade, porque o Estado paga o professor, mas se o professor não der aula, não fizer... Claro. O Estado não tem condições de fazer esse controle. Então, é a comunidade que tem que fazer. Então, pegando esse exemplo, eu acho que isso se aplica para qualquer um outro programa de Estado dentro dessas comunidades. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão, bastante preocupado com essa questão. Eu vejo assim, né, todos os órgãos, né, do Estado, você pega desde o Ministério Público, Federal, estadual, está todo mundo querendo ver de que maneira a gente vai ajudar. Eu acho que a receita, se tivesse uma receita, né, já pronta, a gente tinha resolvido. Agora a gente colocou bem claro na reunião com eles. Nós vamos fazer essa parte, cuidar dessas agendas, mas nós vamos responsabilizar também, porque não dá para a gente ter uma mãe lá com uma criança no colo, lá na rua pedindo. Então os pais têm que assumirem. Claro, tem que assumir. Se não pode, tem que dizer porque não pode. Acho que cobrar dos órgãos é um direito, mas não é um direito ficar lá na rua sentado pedindo, né, como a gente vê. E nós não aceitamos isso e estamos trabalhando junto com eles. Isso acontece particularmente com os Jaminaus? O que nós estamos vivendo aqui é com os Jaminaus, né? Mas isso é possível chegar até outro povo né, se nenhuma providência for tomada. Se a gente não trabalhar no sentido de orientar essas comunidades. É possível, porque às vezes o que falta, muitas vezes, no caso, eu estou vendo do Jaminal, é a falta de um trabalho interno entre eles mesmo, porque muitas vezes não dá para o Estado fazer por ele, né? Agora, Francisco, um outro problema assim, que ganhou destaque o ano passado foi o problema da extração ilegal de madeira nas terras axanincas. Como é que está esse problema? Ele tem sido amenizado? Tem. Eu tive agora, no começo do ano, fui lá na aldeia axaninca, eles me convidaram para participar de uma reunião da comunidade, que sou membro daquela comunidade, me chamaram para ver. E aí, uma das comparações que eles fizeram, né, que em janeiro de 2005, né, a comunidade estava numa situação que eles não sabiam, né, se podia ainda esperar que o Estado brasileiro pudesse ir lá assumir, né, os órgãos fossem lá defender o nosso território. Então, estavam preparados para ir para um confronto, como fizeram, até se reuniram e foram para a fronteira para um confronto com os madeireiros, né? Mas só que a partir daí também chegou, já que era um trabalho articulado bastante tempo, né, atrás, junto com os outros órgãos, tentando sensibilizar os órgãos, mostrar o que estava acontecendo, começou a partir daí uma presença do Estado, né? O próprio governador do Estado, né, tomou a iniciativa de puxar essa questão para dentro de uma agenda, né, onde envolvesse vários outros órgãos, não só do Brasil, mas também procurou ver o que estava acontecendo lá do Peru também. Então a gente conseguiu avançar muito. E a partir daí foi mostrado a gravidade do problema, que não estava só na terra axaninca,
que estava também no Parque Nacional do Serra do Divisor, e as outras áreas de fronteira, todas estavam ameaçadas. Então a coisa era bem maior. Então, com um esforço muito grande dos órgãos, normalmente o Anselmo, que acompanhou isso, o pessoal da Polícia Federal, do Exército. Então, eu acho que a gente aprendeu muito no início do ano passado, como fazer uma coisa acontecer, muitas vezes até passando por cima da burocracia. Eu vi o esforço muito grande das pessoas, não, nós vamos lá, e sabe, juntos começaram a resolver as coisas. A estrutura de controle melhorou muito, né, Francisco? Não existia, não existia estrutura, então não existia verba para isso, mas houve assim um investimento alto e que se manteve daí até hoje uma agenda, uma presença mesmo. E hoje o que a gente tem de concreto lá é que no dia 1º de janeiro desse ano, estava lá a Polícia Federal, o IBAMA, lá na comunidade, né, pousou lá com um helicóptero, dizendo que já tinham feito toda a Serra do Divisor, a terra Achanenca, e que não tinha, na terra Achanenca não tinha problema nenhum. Só os pontos que estavam, os mesmos pontos, já mas sem a presença de ninguém. Então pode-se ver aí que houve um resultado bem concreto. Da situação que estava no começo do ano, no final do ano, assim, de ter aquela confusão que teve para não ter nada. Um outro avanço foi que a comunidade Achanenca, já vendo a presença do Estado brasileiro lá na fronteira, começou a fazer uma mobilização na região do Juruá, envolvendo as prefeituras e outros, né, e outras organizações regionais ali, e começou a fazer uma pressão social lá para o lado do Peru. E as comunidades do lado do Peru também estão participando da discussão, então já houve vários seminários, várias discussões. Então acho que agora a gente tem condições de começar a acreditar que as coisas vão se resolver. Que bom. Francisco, da última vez que nós tivemos a oportunidade de conversar aqui no Ideias da Aldeia, você me falava que estava pensando um projeto de recuperação das línguas indígenas. Você falava que várias comunidades estavam perdendo a sua língua de origem, né, a sua língua mãe. Como é que está esse trabalho, Francisco? Olha, o trabalho que a Comissão ProIndy veio fazendo, né, com os professores, né, e esse foi um dos pontos que foi identificado, de algumas comunidades estarem perdendo, né. Isso é uma parcela muito pequena aqui no Acre, porque nosso povo indígena é bastante rico. Mas continua de pé a ideia, o trabalho está sendo feito, né, a Secretaria de Educação, né, está cada vez mais envolvida nesse contexto do resgate, da sustentabilidade, da manutenção mesmo. E o que é importante disso é que o risco que a gente tinha de perder já passou. Não existe mais? Não existe porque as próprias comunidades indígenas que estavam nessa situação, que estavam perdendo, elas assumiram. Por isso que eu acho que, enquanto a comunidade indígena não puxa para si a responsabilidade para fazer aquilo que ela quer, ninguém de fora resolve. Nós podemos contribuir, mas não podemos resolver. Então, no caso da língua, todos os povos que estavam com problema aqui no Acre, que estavam já perdendo, mas era porque eles estavam querendo tirar, né, muitas vezes, como uma forma de sobrevivência. Muitas coisas da cultura e o deixando para um lado, né, porque o que era passado para ele era de que falar a língua não era ninguém, tinha que falar o português e esquecer. Então, só que isso já passou e nós estamos, graças a Deus, os nossos povos não tem mais esse risco. Bom, Francisco, para encerrar nossa conversa, queria saber então das suas expectativas aí para esse 2006 que está começando. Olha, eu acho que nós criamos um trabalho articulado com várias secretarias, né? Nós hoje temos condições, né, nós compreendemos melhor as regiões.
nós temos muito claro sobre o nosso papel de Estado para esse ano de 2006, né? Pegando por região, separamos os problemas de cada região e nós temos uma agenda muito longa esse ano, né? Que acredito que esse ano vai ser um ano assim, onde a gente vai conseguir transferir para as comunidades indígenas, né, aquilo que ainda o Estado está conduzindo. Como parte da comunidade indígena, muitas vezes o Estado ainda está carregando. Aos poucos nós vamos estar fazendo essa transferência. Não é tirar a responsabilidade do Estado, mas é dar para eles as condições para que eles possam se firmar cada vez mais já a partir dessa oportunidade de ter um Estado aberto com elas, para que a gente possa crescer muito mais rápido e com mais firmeza dentro desse processo de relação sociedade indígena com a sociedade não indígena, principalmente com o governo. Que bom, Francisco. Então, boa sorte e muito obrigado aqui pela sua participação no programa. Eu é que agradeço e espero que a gente consiga, né, nesse ano de 2006, colocar em prática tudo o que a gente pensa de bom para todas as comunidades do nosso estado. Ok, Francisco, obrigado mais uma vez. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.